Abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, verso 28 e 29. Diz o seguinte: respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Essa abordagem é muito interessante na palavra de Deus, porque hoje ela vai me impulsionar a falar com você sobre duas palavras gregas, que têm um significado muito interessante. Eu quero conversar com você hoje a respeito de logos e rema. E talvez você pergunte assim: mas o que é logos? O que é rema? Deixa eu tentar te explicar. Logos é a palavra na sua totalidade, é a palavra de Deus vivo, é o verbo vivo. E rema é a palavra específica direcionada pelo Espírito Santo que vai gerar fé no coração de alguém. Por exemplo, a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus ele operou curas. Ele curou o cego, ele curou a mulher do fluxo de sangue, mas naquele exato momento foi gerado no coração daquelas pessoas a palavra rema, que é a palavra direcionada pelo Espírito Santo, específica aonde foi gerado a cura, ou seja, logos é a palavra tradicional, é a palavra de Deus na sua totalidade, mas o que vai fazer com que uma pessoa receba um milagre, uma cura, é rema. É quando o Espírito de Deus, em determinado momento específico, ele se manifesta na vida da pessoa através da fé, gera fé na pessoa e ela é curada e com um propósito específico, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aqui a palavra fala que Pedro, muito audacioso, cheio de convicção, ele pergunta para o mestre: Mestre, eu posso ir? E Jesus falou: venha, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aconteceu uma situação, um determinado período, em que três moças cristãs, numa determinada cidade, elas determinaram, estava tendo uma chuva muito forte e aquelas águas daquele rio se encheram muito. Então elas ali, aquelas águas fluviais, elas ali decidiram: não, Pedro andou por cima das águas, então vamos usar a palavra de Deus e vamos atravessar por cima desse rio. Coitado, aquelas moças foram tentar atravessar aquele rio para ir ao culto, e no outro dia os seus corpos estavam boiando, ou seja, elas morreram. Aí talvez você pergunte assim: mas por que aquelas três moças, elas não usaram a palavra de Deus? Pedro não andou por cima das águas? Sim, elas usaram a palavra de Deus, mas elas usaram a palavra logos. Elas usaram a palavra tradicional, elas pegaram a Bíblia simplesmente, leram e sem um direcionamento do Espírito Santo de Deus, elas foram, agiram, se empolgaram, espontaneamente foram e perderam as suas vidas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Elas teriam que ter usado a palavra rema. É a palavra revelada, ou seja, é a palavra que gera fé, que gera, a Bíblia diz, e a fé vem pelo ouvir. Está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11. E ouvir a palavra de Deus. É quando eu e você ouvimos a palavra do Senhor, nós acreditamos e recebemos a fé. A fé rema, é a fé que te cura. Ou seja, não é que logo seja ineficaz, mas o que te traz a cura é rema. Você precisa estar em rema. Depois vocês conferem lá se realmente eu estou falando aqui, gerou uma pequena dúvida se é realmente Hebreus 11 que fala, mas eu creio que Hebreus 11 vai falar de fé. Então eu creio que esse versículo que eu citei aqui está em Hebreus 11, mas vocês conferem lá. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O que eu e você precisamos de ter, louvado e glorificado seja o nome do Senhor, é a palavra rema, é a palavra revelada, é usar a fé em rema, é crer que através da palavra revelada pelo Espírito de Deus, isso vai gerar fé nos nossos corações. Existe um grande quantitativo de pessoas que vão aos cultos, participam e muitas das vezes saem com questionamento: por que tal pessoa foi curada e eu não fui curado? Por que tal pessoa recebeu vitória e eu não recebi? Isso é muito simples.
é porque aquela pessoa, ela permitiu o Espírito de Deus gerar no seu coração a palavra rema, a palavra revelada. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E quando o nosso coração se enche dessa fé, dessa convicção, dessa palavra específica grega, rema, o Senhor, Ele trabalha nas nossas vidas. E eu senti de Deus de trazer essa comparação, essas duas palavras gregas, entre logos e rema, para nossas vidas, para que nós venhamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, para que através da palavra do Senhor nós venhamos aplicar rema nos nossos corações. E se você hoje, nesse dia, nesse momento, você está passando por um problema muito difícil, creia que a palavra rema é a palavra revelada pelo Espírito Santo. Ela pode crescer dentro de você e gerar uma fé tão grande que o seu problema vai ser solucionado, porque para isso o Filho de Deus veio, para desfazer as obras das trevas. Então tome posse desta palavra e que esta mensagem da parte do Senhor, ela possa falar no teu coração. E se você quiser, você pode também ler mais, investigar, procurar estudar. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque dela tereis o conhecimento. E você vai ver a comparação entre logos e rema. Ou seja, entre você ter o conhecimento específico, completo, da palavra de Deus, e aonde você aplica a sua fé, a aplicabilidade da fé numa determinada situação específica, guiado pelo Espírito Santo de Deus. E outra, tem que ter propósito, e propósito é glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados pelo Senhor, que são chamados pelo seu decreto. Receba esta palavra da parte de Deus para o seu coração e creia que o Senhor quer que você tenha rema no seu coração, a palavra revelada específica pelo Espírito de Deus. Esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo, e se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, se inscreva e compartilhe as nossas mensagens. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus fará morada no seu coração e vai encher o seu coração de fé. Seja abençoado em nome de Jesus.